Olá, eu sou João Brant, eu sou pesquisador na área de comunicação e cultura, trabalho com os temas de regulação e política pública, já tem uns 20 anos, e hoje eu vou falar para vocês sobre alguns dos desafios atuais da legislação no ambiente digital. Eu quero fazer uma aula olhando um pouco para frente, para os desafios que estão postos, né? O Jonas Valente e a Bia Barbosa trataram de Marco Civil da Internet, da Lei Geral de Proteção de Dados, etc., eu vou olhar para os temas que estão na agenda legislativa no Brasil e no mundo. Eu vou fazer essa aula aqui em 3 partes. De início, eu faço uma introdução geral do problema. Na segunda parte, eu falo um pouco sobre alguns aspectos conceituais que estão por trás de todos os debates importantes que estão acontecendo no mundo. E na terceira parte, eu falo sobre o que me parece mais urgente, que está em discussão atualmente no Congresso brasileiro, que é o combate às fake news e à desinformação. Bom, acho que começando por algumas questões mais conceituais, até alguns anos atrás, o mais importante na discussão sobre internet era pensar regras gerais, era pensar regras que valiam para todos os serviços prestados na internet. O Marco Civil da Internet vale para qualquer coisa que acontece na internet, protege os direitos dos usuários. A Lei Geral de Proteção de Dados também, inclusive vai além do ambiente digital. Mas eu diria que tem pelo menos uns 5 anos que começou a ficar claro no debate internacional que não adiantava discutir, criar regras gerais, se dentro das plataformas de redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Google, que são serviços utilizados pela grande maioria dos usuários, as regras que valem são as das empresas. Então, o fato delas controlarem as regras sobre o debate público faz com que os termos de uso, aquelas que você clica ali e aceita as diretrizes ou as regras de comunidade, elas tenham se tornado leis muito mais fortes do que qualquer lei nacional ou do que qualquer tratado internacional. E isso é um problema muito sério que afeta a democracia, afeta a soberania dos países, além de afetar os direitos individuais e coletivos dos cidadãos. Bom, mas como enfrentar essas questões se a internet é uma só, se ela ultrapassa fronteiras, e se, por outro lado, se a gente tem condição aqui no Brasil de discutir uma legislação nacional? Essa é uma parte grande do problema, ela tem sido discutida por iniciativas como o Internet Jurisdiction, que é uma reunião de vários especialistas de todo o mundo que trata justamente dessas questões de jurisdição. Eles estão buscando respostas para conseguir o que eles chamam de uma coerência normativa internacional, ao mesmo tempo que eles tentam guiar as ações das plataformas para que elas respeitem princípios de direitos humanos no mundo inteiro. A gente viu naquela discussão sobre o inquérito de fake news do STF, a decisão, e aí vale só para quem acessa no Brasil, vale para quem acessa no resto do mundo, como é que equilibra essas questões sem se tornar um obstáculo à própria liberdade de expressão. Bom, esse debate ele é importante, ele precisa ser feito, ele precisa ser, vamos dizer assim, separado e precisa ser feito com cuidado. Mas, na sequência, vem uma discussão que eu diria que ela é também conceitual e também importante, que é a discussão de se, em alguma medida, faria sentido impor legislação sobre as redes sociais, já que elas são redes privadas. Tem gente que fala, olha, eu posso simplesmente não usar, é um shopping que ele define as próprias regras. A minha avaliação, e de muitos especialistas internacionais, é de que sim, é importante, é legítimo você regular serviços privados como as redes sociais. Eu diria 3 motivos principais. Primeiro, porque esses serviços, hoje, eles organizam o debate público. Eles são parte essencial da estruturação de uma esfera pública de discussão de assuntos políticos, sociais, culturais, econômicos. E desde o início do século XX, que a discussão sobre essas questões, enfim, que o ambiente da esfera pública e os sistemas de comunicação são regulados em todas as democracias avançadas, justamente porque o funcionamento da esfera pública incide sobre a democracia. Portanto, se você tem uma esfera pública desregrada, você tem uma democracia disfuncional. O segundo motivo é que essas plataformas conquistaram um poder de mercado avassalador, que faz com que o usuário não tenha alternativas reais a elas. Então, se a gente olhar o poder de mercado do Facebook, o poder de mercado do WhatsApp, o poder de mercado do YouTube, ele é gigantesco
E aí cada um desses serviços é quase um monopólio na sua área de atuação. Além deles serem muitas vezes concentrados e controlados pelas mesmas empresas. Então tem várias características aí da economia de rede, que a gente poderia discutir também se tivesse mais tempo, mas que fazem esses monopólios serem cada vez mais excludentes, concentrarem muito poder e deixar poucas opções para o usuário. Bom, o terceiro motivo, que eu diria que justifica você regular essas plataformas, as redes sociais, é que não apenas os estados têm que respeitar e promover direitos humanos na sua relação com os cidadãos. Acho que essa parte é barbada, todo mundo fala, bom, é obrigação dos estados o respeito aos direitos humanos, mas também as empresas, elas estão obrigadas a respeitar os direitos humanos. O Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu expressamente essa obrigação em 2011, quando aprovou os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Podemos falar mais disso também, vou deixar uma referência para vocês. Bom, se ficou claro que a gente precisa legislar sobre o funcionamento das redes sociais, eu acho que é importante a gente pensar, então, que objetivos a gente deve ter nessa legislação. Eu resumiria da seguinte forma. Nós precisamos buscar preservar um ambiente de debate público sadio e equilibrado, com liberdade de expressão, com acesso a informações plurais, diversas e confiáveis, com proteção de dados pessoais e com privacidade. E tudo isso, não bastasse a dificuldade de equilibrar esses direitos entre si, ainda temos que equilibrar esses direitos em relação a outros direitos humanos. Especialmente aqui, por exemplo, preservar a dignidade da pessoa humana contra discriminações, contra discurso de ódio, contra manipulações políticas e comerciais. Então, se isso já é complicado no discurso, vocês imaginem na prática. Ainda mais porque nós estamos tentando lidar o tempo inteiro com plataformas e redes sociais que disputam o nosso tempo. Elas precisam do máximo da nossa atenção e do máximo dos nossos dados para poder vender o seu olhar como usuário para os anunciantes que estão interessados em atingir aquele público hiperespecífico. Ou seja, elas estão em disputa entre si pelo nosso tempo, pela nossa atenção. E acho que é importante falar isso para a gente entender que parte do crescimento do problema ele vem justamente da disputa feita por essas plataformas sobre a atenção, porque elas vão tentando se utilizar de mecanismos que um ex-funcionário do Google, chamado Tristan Harris, mostra que equivale a uma máquina de caça-níqueis. Então, essa dimensão viciante do uso dos aplicativos, ela é fundamental para se compreender por que as opções de arquitetura do serviço elas seguem parâmetros que não têm como referência a produção de um ambiente de diversidade, de pluralismo, de verdade, aqueles valores que a gente estava falando que a gente está tentando proteger. Mas justamente um ambiente de hiperconsumo de informações e notícias, de disputa pela atenção dos usuários e de captação permanente de dados pessoais. Então, a consequência dessas características particulares das plataformas é uma degradação e uma fragmentação da esfera pública e dos processos de comunicação. E o problema é que isso tem consequência direta para o direito de liberdade de expressão e de acesso à informação confiável e assim para a democracia. Entendem? Então, certo? O que eu estou querendo dizer? A lógica e o mecanismo econômico de captura de dados, disputa de atenção, leva para um lugar que é muito diferente do lugar que a gente está tentando levar. Então, se por tendência automática do modelo de negócio, ela degrada a esfera pública, ela fragmenta a discussão pública, ela faz com que você não tenha como proteger aqueles valores de acesso à informação confiável, de uma liberdade de expressão que gere uma esfera pública sadia, a gente então tem que pensar como é que a gente protege isso por instrumentos de regulação. A ausência de mecanismos de regulação pública tem feito com que as plataformas tenham poder de definir por critérios dela, critérios próprios, suas políticas de gerenciamento de conteúdo, de tratamento de notícia falsa, de como é que lidam com o discurso de ódio, sem respeitar parâmetros internacionais e legislação nacional, muitas vezes. Então, em geral, eu diria que grande parte da polêmica se dá em torno desse tema de liberdade de expressão. Esse conceito também está o tempo inteiro em disputa. Na visão de alguns, a liberdade de expressão ela é vista só na sua dimensão individual. Então, como se cada cidadão tem o direito à sua liberdade de expressão, e esse é esse direito que precisa ser protegido. O
problema é que essa visão, ela não sopesa, não equilibra a liberdade de expressão com acesso à informação confiável e não equilibra com outros direitos humanos. Então, baseado numa visão muito restrita à dimensão individual da liberdade de expressão, que as plataformas, por exemplo, justificam manter no ar comunidades que praticam discurso de ódio, promovem incitação à violência, ou justificam a circulação de informações falsas que são feitas, antes de tudo, só para atrair a sua atenção e para gerar, né, os caça-cliques. Só que o conceito de liberdade de expressão definido nos parâmetros internacionais, ele inclui também o direito a receber informações, ideias e opiniões dos outros, né? E nós temos que pensar nisso como informações plurais, diversas e confiáveis. Ou seja, a dimensão da liberdade de expressão, ela está o tempo inteiro, a dimensão individual deve estar relacionada com uma dimensão coletiva, uma dimensão difusa, que protege uma esfera pública pluralista e confiável. Dá para entender? Quer dizer, se eu olho a liberdade de expressão só por um ângulo individual, eu vou ter uma profusão de discursos que tanto faz se eles são confiáveis ou não, se eles são diversos ou não, se eles são plurais ou não. Eu só vou proteger esses valores se eu olhar para a dimensão coletiva, social da liberdade de expressão. E essa questão já estava posta desde quando a gente discutia a democratização da comunicação lá dos meios tradicionais, e a ideia da liberdade de expressão individual era usada como argumento para impedir a regulação democrática sobre a televisão e o rádio, por exemplo. Então, quando a gente vai discutir a legislação que afeta a liberdade de expressão, é importante a gente garantir uma concepção integral de liberdade de expressão, que é fundamental para manter a integralidade e a integridade da esfera pública, e é isso que protege a democracia. Então, sem informações confiáveis, diversas e plurais, você tem uma perna da democracia quebrada, e é isso que está acontecendo hoje. É por isso que não tem necessariamente conflito entre enfrentar fake news e garantir liberdade de expressão. Ao contrário, se você pensa na garantia de uma esfera pública íntegra, com informações confiáveis, enfrentamento de fake news é indispensável para a proteção à liberdade de expressão nessa concepção integral. Esses aspectos conceituais, eles aparecem em todos os debates que estão acontecendo no mundo sobre moderação de conteúdo. Então, de quem que é a responsabilidade de proteger os direitos humanos no debate público? Até onde deve ir o poder das plataformas de moderar conteúdo? Quem define o que é verdade e o que não é? Quais os limites para a liberdade de expressão online? Todos esses temas estão em discussão muito fortemente hoje na Europa, estão em discussão nos Estados Unidos, estão em discussão em várias partes da América Latina, no Sudeste Asiático, e estão em discussão no Brasil. E é isso que eu quero entrar agora na terceira parte dessa aula, para falar da discussão que está acontecendo desde maio de 2020 no Congresso Nacional, que passou a debater um projeto de lei que veio na ideia de enfrentar as fake news e os processos de desinformação. O projeto ele nasceu com muitos problemas, ele nasceu tentando definir o que é verdade e o que não é, e colocando, no fundo, na mão de entes privados a definição sobre a verdade. Isso tem um problema porque ele acaba gerando um arbítrio privado sobre a verdade. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas ele foi sendo melhorado no Senado e ele foi aprovado no dia 30 de junho no Senado. Bom, no momento que eu estou gravando essa aula, o projeto está em debate na Câmara dos Deputados. E na Câmara, obviamente, reabriu-se boa parte das discussões que foram feitas no Senado. E acho fundamental que esse debate seja feito realmente com calma, porque nenhum lugar do mundo amadureceu um bom projeto para enfrentar desinformação e fake news. Nós não temos bons referentes. Isso não significa que a gente não possa se arriscar. Acho que temos que nos arriscar, até porque o Brasil tem algumas características que são muito próprias, como o fato de boa parte da desinformação das fake news circular no WhatsApp, que é um aplicativo pouco utilizado em outras partes do mundo. Bom, na minha avaliação, o texto que foi aprovado no Senado, ele tem alguns problemas, mas ele vai numa linha boa. O que eu acho que o projeto acerta bem? Ele entende que grande parte dos problemas de fake news e de desinformação, eles podem ser combatidos se a gente enfrentar dois problemas que são relacionados. Um é aspectos da arquitetura das redes sociais que facilitam e geram incentivos à desinformação. Ou seja, questões que estão ligadas ao próprio desenho e que fazem com que aquilo que o Lawrence Lessig chamava nos anos 2000 de o código é a lei.
Então, pela definição do código, pela arquitetura do meio de comunicação e da plataforma, eu já induzo determinados comportamentos. A segunda questão são justamente os comportamentos abusivos ou inautênticos dos usuários. O projeto tenta cercar essas questões de comportamento inautêntico e menos, no fundo, discutir mais o comportamento inautêntico dos usuários do que se cada peça de informação que eles promovem ou postam são verdadeiras ou falsas. E por que eu acho que isso é importante? Porque se o projeto tenta cercar o problema caindo no julgamento privado sobre a verdade, ele vai empoderar ou as plataformas ou os checadores de fato para dizerem o que é falso e o que é verdadeiro. E aí a gente vai ter pela primeira vez em mais de um século um arbítrio privado sobre a verdade, organizando o debate público. Ou seja, alguém que não é a justiça, que não é um ente público, decidindo se algo é ou não verdadeiro. E isso é muito delicado. Pode ser que a gente precise avançar para esse ponto? Pode. Pode ser que não seja suficiente mexer nos aspectos problemáticos da arquitetura das plataformas e combater o comportamento inautêntico dos usuários. Mas a gente ainda não sabe. E acho que é um primeiro passo necessário e menos arriscado enfrentar as fake news assim como o projeto aborda o tema. Né? Ele tem menos risco para a democracia nessa forma. Bom, não vou entrar aqui nos detalhes sobre o projeto. O projeto tem uma parte que é super consensual dentro do campo da sociedade civil que atua nesse tema, e tem pontos polêmicos. Né? Tem um ponto que é especialmente polêmico, que é a obrigação das empresas de mensagem, como o WhatsApp, guardarem dados para viabilizar a rastreabilidade da mensagem, ou seja, para tentar identificar quem colocou aquele conteúdo no ar, quem fez ele viralizar. Esse tema é polêmico dentro do campo dos defensores de direitos humanos, tem pesquisadores a favor e contra, e eu não vou entrar aqui nesse debate porque não é pacífico nem entre nós, mas vale a pena procurar entendê-lo. Nós não sabemos ainda o que a Câmara vai fazer com o projeto, mas sem dúvida, quanto mais debate, melhor, porque quanto mais a gente tiver a chance de testar e entender os efeitos de uma lei como essa, menor a chance dela afetar negativamente as questões de direitos fundamentais. Então, o que eu tentei fazer nessa aula foi dar uma pincelada muito rápida nesse debate sobre desafios de regulação e da legislação no ambiente digital. Na verdade, tem vários outros temas que precisariam ser tratados aqui. Né? Os Estados Unidos estão discutindo nesse momento, por exemplo, como enfrentar a concentração no ambiente digital, como mexer nos monopólios, ou como, pelo menos, evitar todas as questões negativas que os monopólios geram. Também em outros países cresceu muito o debate sobre inteligência artificial e discriminação algorítmica. O que quer dizer? Hoje, boa parte de decisões estão sendo confiadas a algoritmos e está cada vez mais claro que quando decisões importantes ficam na mão de processos automatizados, elas têm muito risco de replicar discriminação racial, por exemplo, discriminação de gênero, seja porque os algoritmos são programados por humanos que carregam esses vieses, seja porque o próprio aprendizado de máquina, né, aquela parte que não foi programada por humanos, mas que o machine learning, ele desconsidera muitas vezes alguns objetivos de proteção de direitos humanos. Então, se você não coloca isso como, não dedica um olhar especial e promove uma regulação sobre esse tema, nós corremos o risco de ter sistemas automatizados replicando discriminação e viés negativo contra grupos vulneráveis. Então, acho que esses são alguns aspectos. Acho que a gente devia olhar também com atenção para os impactos da tecnologia no mundo do trabalho. A gente não pode deixar que a modernização dos arranjos da economia digital leve a uma diminuição na proteção de direitos sociais dos trabalhadores, e a gente sabe que isso está acontecendo. Bom, isso sem falar no próprio debate sobre políticas para garantir o acesso à internet, o acesso de todos e todas, que voltou a se mostrar super atual nesse processo da pandemia. Então, aqui eu tentei ir pelos temas que estão mais quentes, mas, na verdade, há uma série de questões que valeria a pena a gente explorar aí quando a gente tiver mais tempo. Isso vai ficar para um próximo curso, tá bom? Muito obrigado a todos e a todas. Espero que tenha sido claro e que tenha ajudado a entender uma parte desses desafios que estão postos para a regulação e legislação no ambiente digital. Um abraço.